está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o nosso carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD Nada é Impossível do 4x1, que é o CD do 4x1 Nada é Impossível. Ligue 2461-0093. Tem também o CD da Bruna Carla. Aceito o teu chamado, da Bruna Carla é de presente para você no programa de hoje, ligando 2461-0093, 2461-0093. E para quem está no Facebook da 93 FM. Hoje no Facebook da 93 FM temos ali uma foto da nossa equipe, uma foto sensacional. Sob esta foto, sob este post, você dá a sua opinião, você diz que você está ouvindo, de onde você está ouvindo, o que você está acompanhando aí, o nosso Debate 93, e concorre ao CD Louve e Adore da Michele Nascimento. Louve e Adore da Michele Nascimento. São prêmios de presente para você, ouvinte amado. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: quando eu nasci, me deram o nome de uma santa, em razão de uma promessa. Além de mim, conheço outras pessoas cujos nomes estão ligados a entidades e outros com significados bem estranhos e depreciativos. Qual o peso espiritual dos nomes em nossas vidas? Seria o caso de mudar o nome e buscar um novo registro? O que você pensa sobre esse assunto, hein? Qual a sua opinião sobre este tema? Na 93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial da nossa querida Irajá. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: quando nasci me deram o nome de uma santa, em razão de uma promessa. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor? Porque isso é a minha realidade. Essa frase condiz com a minha pessoa, né? Eu passei por isso. Meu nome é Carlos Gilmar porque, segundo a minha mãe, eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço, fui tirado a ferro. Aí minha avó falou assim para ela: tem que botar o nome do menino de um santo, senão ele vai morrer afogado, né? Aí meu pai: mas eu não quero o nome de um santo, eu quero Gilmar. Ah, bota santo tal, santo. Ah, tem um santo aí chamado Carlos, Carlos é bonito. Aí ficou Carlos Gilmar, né? O Gilmar que ele queria, o Carlos por causa da promessa. Então eu me enquadro aí nessa primeira frase. Porque então, se nasceu com cordão umbilical e não botasse o nome do santo, morreria afogado. Dizia minha falecida avó, sua avó, que graças a Deus morreu com Jesus. Graças a Deus. E por conta disso, isso produz para o senhor algum tipo de dificuldade, como expressa a nossa ouvinte que acontece com ela? Nunca. Inclusive, eu até brinco com isso, sempre brinquei. Sem problema algum? Nenhum. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana, na nossa querida Maria da Graça, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? Várias pessoas têm nome de santo, né? Ou santo, ou santa. Depois nós vamos falar sobre a entidade. Ainda estamos aqui no campo do santo aqui.
uma música dos anos 80, fez um sucesso enorme, uma música não evangélica. O camarada dizia: meu filho vai ter nome de santo. E aí muita gente, eu imagino que naquela época em diante, os fãs desse artista aí devem ter colocado vários nomes de santo, enfim, até por conta disso. O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia demais ouvintes, bom dia debatedores da Rádio 93. JR, essa questão é muito comum, principalmente quando a gente trata de uma realidade brasileira, né? O Brasil é um país que a gente tem uma mistura muito grande do catolicismo, que é a questão da evidência dos santos, e a gente tem das religiões afros também, que foram, de uma certa forma, né, fundidas com o catolicismo. Então é muito comum, e as pessoas são muito supersticiosas por conta disso. Então a gente vê as pessoas colocando o nome de santo, né? Se a gente for em determinadas cidades, por exemplo, no Nordeste, dificilmente você não vê numa família que não tenha pelo menos umas 4 ou 5 Marias, né? Eu conheço uma família que é Maria disso, Maria daquilo, então são várias Marias ligadas à questão do catolicismo em si. Então as pessoas estão muito ligadas a essa questão, né? Isso é muito comum e as pessoas colocam o nome de santo com boa intenção, né? Esse é o propósito. Não tem, na sua opinião, peso espiritual sobre o indivíduo que assume esse nome? Não, JR, não tem nenhum peso espiritual. A questão é mais a questão psicológica, porque a gente não é conduzido pelas questões lógicas, a gente é conduzido por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente acredita das coisas, e a gente acaba sendo levado a acreditar e a gente acaba dando um cunho espiritual, quando na realidade o cunho é mais psicológico. Tudo bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Jarmute Jordão, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo. O senhor concorda, o senhor discorda? Que pensa o querido irmão sobre aquilo que já foi dito até aqui dentro dessa frase inicial? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia os colegas da mesa, bom dia a todos os ouvintes. O que a gente está falando aqui inicialmente, a gente vai desenvolver esse assunto, claro, né? É um reflexo da nossa cultura, como disse aqui o reverendo Edson Nascimento. O Brasil é um país extremamente religioso, né? As pessoas vão escolher o nome não só pela sonoridade, que é agradável, às vezes uma homenagem a um pai, a um avô, mas pela fé que eles praticam, né? Eles vão homenagear um santo e tal. Então isso é uma realidade presente na família brasileira. Tudo bem. Com a gente no programa de hoje também, a nossa menina da mesa é a pastora Gessiana Donato, da comunidade evangélica Reinando em Vida, da Ilha do Governador, a nossa querida Ilha do Governador. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Que pensa, irmã, sobre esse assunto? Coisa linda, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Estão ligados aí, né? Na Rádio 93, nesse debate. É um desafio, como todos estão falando aqui até agora, uma mistura, né? O nosso Brasil, ele tem essa mistura e tudo mais. E eu acredito, né, que tem peso para quem acredita que tem o peso espiritual. Para quem não acredita que existe esse peso, é a vida que segue. E vamos lá, bola pra frente que... Então, se a pessoa tiver uma dúvida, olha esse meu nome, a nossa ouvinte aqui, do assunto em tela aqui. Nasci, me deram o nome de uma santa, depois ela vai falar sobre a questão do peso espiritual, ou seja, para ela, parece que de alguma forma tenha acontecido alguma coisa, boa ou não, em que ela está adicionando isso aí. Você imagina bem, na história do pastor Carlos, se lá, quando registrada, não tivesse dado o nome de Carlos, só tivesse ficado Gilmar, e um dia ele tivesse ido à praia, e ele tomou, como todo mundo toma, aqueles caldos violentos de rolar, hein? Não é isso? Aí a sua avó, você chega em casa, a sua mãe vai dizer o seguinte: olha, mãe, é mãe dela ou mãe do seu pai? Mãe a avó. Da minha mãe. Aí a sua mãe disse: mamãe, o Gilmarzinho quase que morreu afogado hoje. Aí a avó ia dizer: não falei. Deus, olha aí. Então essa coisa é complexa. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui sobre esse assunto, até porque a Bíblia apresenta algumas pessoas que tiveram seus nomes mudados. A gente tem alguma explicação para Abraão, para Sarai, né? Para Abrão e Sarai. Agora, e Paulo e Saulo? Qual foi a explicação, ou qual é a explicação que nós podemos apresentar para esse assunto? E se alguém, por este motivo,
pela vinculação do nome dele a um santo. Já vamos entrar aqui na questão de entidade, é um santo ou uma entidade. Deve ele mudar o nome ou não? Quero ouvir a opinião de vocês. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita aí que o nome pode trazer maldição para a vida de uma pessoa? A maioria dos nossos ouvintes, 75% deles disseram que não acreditam. Só que 25% deles dizem assim, eu acredito sim, pode trazer maldição para a vida de alguém. Olha aí, quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, continuar ouvindo, quero agradecer o carinho de cada um deles e a participação no debate de hoje. O seu rádio está no Debate 93. Reverendo Edson, o senhor destacou a frase: além de mim, conheço outras pessoas cujos nomes estão ligados a entidades e outros com significados bem estranhos e depreciativos. Eu quero ouvir a sua opinião, a opinião dos nossos companheiros da nossa mesa hoje, fixando aqui inicialmente a nossa reflexão na questão dos nomes ligados a entidades agora. Depois de falar sobre nomes estranhos, que às vezes a bisavó tinha um nome muito esquisito e aí na hora resolveram homenagear. Podiam ter soltado fogos, né? Mas não, botaram o nome, coitado da pessoa, né? Enfim, mas esse é um outro assunto. Vai lá, reverendo Edson. JR, o que a gente tem percebido, e eu falei na questão inicial, né? Da ligação, numa família só você ter várias Marias, né? Ligadas às questões. Né? A gente tem um contexto bíblico que para algumas pessoas esse contexto se torna respaldo, mas na realidade não é, porque a gente precisa sempre pensar que o povo de Israel é um povo concreto, as questões deles são concretas, e até com relação à questão do nome, isso é muito mais concreto do que nós hoje, né? Nós fomos muito ligados com a questão do subjetivismo, né? A questão subjetiva, e a gente não tem essa visão concreta, a gente não tem essa ligação concreta como o povo de Israel tinha essa visão concreta. Por exemplo, Jacó era enganador, não poderia continuar sendo enganador aquele homem, né? E a gente vê que quando Daniel vai para lá, para Babilônia, é mudado também o nome, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, outro nome eles adquirem, né? Então a gente percebe que são nomes ligados àquilo que as pessoas representavam. Mas, o JR, eu penso que esse nome não tem nenhuma influência espiritual na pessoa, esse nome tem uma influência psicológica, porque nós somos conduzidos não por aquilo que nós vemos de forma racional, mas nós somos conduzidos por aquilo que nós acreditamos que é. Como bem disse a pastora, se a gente acredita que o nome traz alguma influência negativa para a gente acaba tendo essa influência negativa, não que o nome traga em si, mas que a gente acredita, porque a gente é conduzido por aquilo que a gente acredita. A gente não precisa estabelecer uma questão lógica para a gente andar de determinada forma. A gente pode citar os 2 discípulos que estavam em direção a Emaús, que eles acreditavam que, na realidade, havia provado que Jesus havia ressuscitado, mas eles ainda estavam tristes porque eles acreditavam que Jesus não tinha ressuscitado. Então, muito mais forte do que a evidência do fato da ressurreição de Jesus era justamente aquilo que eles acreditavam que não havia acontecido. E quando eu penso na questão da ação de Cristo na cruz, Cristo tira de nós todas as maldições, todas as questões que podem ser questões que podem trazer algum prejuízo para a nossa vida. A ação de Cristo na cruz nos purifica e tira todo o pecado, toda a maldição que foi lançada sobre nós. Por isso não há nenhuma influência espiritual do nome daquelas pessoas que realmente foram lavadas e remidas no sangue de Jesus, porque Jesus não deixa nenhuma parte de impureza no nosso corpo, em nós em si, porque o sangue de Jesus ele é suficiente para nos purificar de todo pecado. Concordam, companheiros? Tem um texto bíblico aqui que vai fundamentar mais ainda o que o reverendo Edson falou, Efésios capítulo 1, verso 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, independente do nome que a pessoa tenha, ou a entidade que ela teve, ou para quem ela foi oferecida, a partir do momento que ela ouve a palavra, o evangelho da salvação, e aceita esse evangelho, o
texto diz que ela é selada, marcada com o Espírito Santo. Então, toda maldição, todo pacto é quebrado nesse momento. Então, a pessoa não tem que se preocupar com isso em relação àqueles que entregam a vida a Jesus Cristo. Aqueles que não entregam a vida a Jesus Cristo, aí a gente tem que trabalhar um pouco mais. Se houve oferecimento, se houve pacto com alguma entidade, aí a gente cai no mesmo processo. É preciso o sangue de Jesus para quebrar pacto e quebrar maldição quando há oferecimento à entidade, porque eu percebo que há duas diferenças aqui. Uma coisa é você colocar o nome, outra coisa é você oferecer. A gente tem que trabalhar nessa Às vezes oferece sem dar o nome, né? E às vezes dá o nome sem oferecer. É isso aí. Dá o nome porque viu na novela, a mãe viu num livro. Quantas polianas existem? E eu imagino, se não todas, a maior parte delas vinculadas à obra, ao livro, né? Sim. Então as pessoas, tem um livro, tal, poliana, que nome lindo, e escolhe por conta do livro. Tem nada a ver com significado, quantas anas são ao todo aí, enfim, tem essa impressão. Pastor Jamute. Falando aqui sobre o que o pastor disse, há uma palavra, né, pastor Edson, que diz que assim como o homem se vê, ele é. Né? É claro que eu não creio no poder do pensamento, como aquele livro, né, O Segredo, que diz que você pensar naquilo, pensar aquilo vai acontecer. Mas, biblicamente, a gente tem respaldo para crer no poder da palavra. Né? Então, a palavra proferida, ela tem alguma influência, assim, ela tem um poder. Então, imagina alguém que nasceu e o pai coloca o nome lá derrotado, e o cara, ou derrotado, esse tipo de palavra sobre aquele cara vai gerar algum tipo de influência. Agora, claro, aí concordando com o pastor Carlos aqui, que não é um afogado, né, que foi salvo Jesus, quando a gente recebe Jesus, né, quando a gente tem esse encontro pessoal e a gente tem uma aliança com ele, claro, essa é a nossa maior marca. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ser nova criatura significa ser novo em essência. Exatamente. A gente não recebe um novo nariz, um novo cabelo, um novo olho, isso não muda. Alguns até deveriam mudar, mas não muda, né? A gente fica com aquele mesmo aspecto físico, mas muda a essência e muda o propósito de vida. Ser nova criatura muda o propósito e tem também o aspecto profético. Esse corpo físico um dia vai mudar. Seremos de fato nova criatura. Agora, o nome, quando a gente recebe Jesus, esse nome que encerra um significado, os fonemas não precisam mudar, né? O significado daquele nome pode ser o mesmo, mas muda o significado espiritual. No mundo espiritual, somos filhos de Deus, mesmo tendo o nome de uma entidade, mesmo tendo o nome de um santo. A nossa identificação espiritual é outra, e o propósito que recebemos também é outro, e tem um aspecto profético. A Bíblia diz que futuramente teremos um novo nome, né? No céu, há uma palavra em Apocalipse que diz: receberemos uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece. E tem um significado muito bonito isso. Eu tenho a impressão que muita gente desconhece o significado do seu próprio nome. É o que mais acontece hoje. E os pais, muitos pais, claro, procuram aqueles livros que têm significado de nomes. Hoje tem muitos sites. Eu, por exemplo, já fiz aqui uma pesquisa com os nomes de vocês todos, vocês 4 que estão à mesa, e das duas meninas que estão aqui ao nosso lado. Jarmute, infelizmente, não tem, né? Mas eu sei. Qual é o seu significado do nome? Eu tenho uma história pro meu nome, né? Precisa falar primeiro que eu sou natalense. Um abraço a todos natalenses. Talvez pela influência da base americana na Segunda Guerra Mundial, natalense é dado a nomes diferentes. Né? Eu tenho primos da minha família. Mazuquete, Schneid, Oberdan, Rockland. Olha, Rockland? Rockland. Rockland é interessante, hein? Tem um casal de pastores, que eu fui pastor deles, Dori Edson, Juraciara, tudo Natal. Então a minha teoria é que meu pai, buscando o nome, falou assim: eu não quero José, João. Aí falou assim: Jesus, eu vou abrir a Bíblia, fechar os meus olhos e colocar o dedo. Onde cai o dedo? Aí eu fico imaginando Mefibosete, Nabucodonosor. Caiu em Josué 21, 29. Jarmute e os seus arrabaldes. Meu pai tinha a 3ª série primária, viu? Se cai em arrabaldes, eu seria pastor arrabalde. Jarmute é nome de uma cidade levítica, significa altura. Altura. E porque estava em Josué, porque ele atravessou o Rio Jordão. Eu poderia ter colocado Josué. Ficou Jarmute Jordão. Pela sonoridade. Ficou Jarmute Jordão, é isso.
É por causa disso. Mas o pastor Edson sabe o significado do seu nome? Filho de Eduardo. Muito bem. Pastor Carlos, o senhor sabe? Não sei, não. Seu nome é o seguinte: Carlos significa fazendeiro lavrador. E Gilmar significa jovem servo da Campina. Então tá em tudo a ver aí. A pastora sabe? Pastora sabe? Olha, o meu é mistura de nome. Já viu aquela filha bem querida que não vem na hora chegada, a mãe vai pra maternidade, tipo assim, não tem nem nome pra essa criatura que nasceu, porque eu já não queria que nascesse, né? Então, e tipo assim, tentou de tudo pra poder tirar, mas aí o pai de santo, quando botou a mão na barriga da mãe lá, e falou assim: com coisa do alto eu não mexo. O pai de santo falou pra minha mãe, e minha mãe disse assim: tu não vai meter a mão no senhor, é agora que não vai mexer, o que eu quero abortar essa menina. E eu nasci, e na maternidade a pessoa do lado falou assim: qual é o nome da sua filha? Não sei, não tem nem nome. Falou assim: olha, eu vou botar o nome da minha filha, que é mistura de Gessi com Ana. Então, já que a gente mora em lugares diferentes, a senhora põe esse nome aí, vai ficar legal. Então foi mistura de Gessi com Ana. E ficou Gessiana. E Gessi ela explicou? Sua mãe te explicou? Porque se a pessoa explicou? Não explicou nada. Explicou nada, né? Nada. Pois é, mas Gessiana quer dizer mulher distinta. Coisa linda isso. Olha aí, ficou bem, hein? Não ficou bem? Ficou bem. Gessiana. Tá, tudo no mesmo site, tá? Pra ninguém achar, porque no final aqui vão achar que eu estou fazendo alguma coisa. Tô todo mundo no mesmo site pra ter ideia. Patrícia, que é quem está nos ajudando hoje aqui, atendendo os nossos ouvintes, hoje ela está aqui, vai ficar o dia todo, só o dia todo hoje. Então tá aqui, nome de um dos templos de Ísis. Então, quer ver o nome mais comum que Patrícia? Não é? Patrícia é o nome que cada casa que você vai deve ter alguma lá, não é isso? Né? Então, Patrícia tá aí. Agora, ai, Marcela, você eu tô no mesmo site, olha. Então, pera um minutinho, que eu não quero ser injusto. Vem cá, Marcela, digita você aqui. Digita você assim, eu tô no mesmo site, pra não ser justo. Hoje você é o alvo. Pra não ser justo. Olha, o meu nome, com põe 2 L direitinho, vai lá. Então, clica em buscar. Vai lá, vê o significado aí. Vê você mesma. Leia pra mim. Gente, o meu nome de batismo é Averaldo com H, entendeu? Claro, Averaldo com H não tem. Eu sou como Jarmute. É um nome criado. Jarmute ainda tem na Bíblia. No meu caso, haverá Aldo, alguma coisa assim na vida, né? Mas eu sou Júnior, então eu tenho aí ainda a possibilidade de, né, por conta do meu pai. Agora, Marcelo é o seguinte. Olha só, minha mãe sempre falou pra mim que Vamos fazer assim, liga pra sua mãe. Fala pra ela. Eu vou deixar o significado do nome da Marcela pra depois. Foi enganada, mãe. O nome da Marcela, realmente eu fiquei impressionado. Foi o último nome que eu vi. Eu vi todos os nomes aqui. Eu só tô curiosa. Pra ser justo, entendeu? Quem tem Google agora. Não, a gente tá aqui impossibilitado de saber. Vamos voltar aqui, gente. Vamos retornar, porque vocês aí estão me tirando do assunto, entendeu? Vocês estão fogo hoje, hein? O negócio de Saulo e Paulo aqui, vamos entender essa mudança aí. De Abraão para Abraão, a gente vê que tem um significado, né? Pai de muitas nações, multidão e tal. Você tem uma mudança do nome dele, uma mudança em termos de hebraico, uma mudança simples, mas a mudança que muda completamente o significado do nome dele. No caso de Saulo para Paulo, a gente tem alguma explicação, ou bíblica ou histórica, que vocês poderiam dizer: olha, eu entendo que seja por isso, li sobre esse assunto? Pois não. Paulo, né, significa pequeno, né? Então essa questão, e Saulo significa grande, é justamente essa questão bíblica, né, de Saulo. E Saulo, ele era colérico, né? A gente percebe toda essa questão, e ele se considerava dessa forma. Então, Deus trocou o nome dele para mostrar que ele se tornava grande pela ação de Deus, né? E ele sofreu bastante em função de várias questões. Então, ele perseguia os cristãos, era Saulo, rei grande, né? E Deus trocou para pequeno, né? Que é Paulo, ok? Paulo era um cara muito proeminente, muito grande na sua época. O nome dele talvez tivesse uma ligação com o que ele exercia, né? Fazia parte do Senado da época, um cara muito bem educado, de uma família nobre, talvez. Membro do Sinédrio. Né? Por isso que eu falei, contextualizei, né? É verdade. Contextualizei.
a cidadania romana, que isso era algo adquirido, provavelmente foi adquirido pelo seu avô, ele já fazia parte de uma família, né? Então isso era comprado, era algo adquirido. Ele era uma pessoa realmente importante, mas ele escreve que Deus não chamou muitos grandes e poderosos segundo a carne e tal, e talvez ele fosse segundo a carne. Mas essa mudança de nome diz referência a um outro texto que ele mesmo escreve, que diz: quando eu estou fraco, eu sou forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, ele faz essa relação. Quanto menor fosse Paulo e maior fosse o ministério, a evidência seria não do Paulo, do pequeno, mas do poder que opera nele, né? Acho que é uma relação direta. Exatamente. Algum acréscimo? Não, é isso mesmo que os pastores falaram, como diz Gálatas 2:20, né? Cristo vive em mim. Então você, né? Você vê que o significado agora da sua vida, a essência agora é outra. Exatamente. Ele sempre fez questão de o evangelho ser plenamente pregado. Inclusive Filipenses capítulo 1, quando alguns dizem, né? Poxa, Paulo, eu tô aqui resumindo, conjecturando. Poxa, Paulo, estão falando de você. Ele fala, se é por inveja, seja o que for, por vaidade, o importante é que o evangelho seja pregado. Então você vê que a essência de Paulo mudou totalmente quando ele teve esse encontro com Jesus. Realmente o nome dele pequeno, ele fez jus ao nome, com grande poder de Deus, o maior missionário do Novo Testamento, mas ele sempre se colocando como pequeno realmente para engrandecer Jesus Cristo. JR, se você me permite. Permito. Você falou sobre nomes que foram mudados, né? E aí, quando não se pode, né? Quem não se chama Jorge? Quantos se chamam Jorge, né? Lá na igreja a gente tem. Então, nasceu no dia de São Jorge, a pessoa vai lá... Pastores, Jorge, por aí fora. Exatamente. Então, assim, a gente pode lembrar de uma pessoa que veio, né? Na tribo de Judá, e veio citando uma genealogia no livro de 1 Crônicas, né? E Jabez, né? Que Jabes, e quando a sua mãe teve, por ela ter sentido muitas dores, e eu acredito que tenha sido algo muito terrível, e ela disse, não, eu vou colocar o nome dele desse aqui, porque com muitas dores, né? Com muita dificuldade eu tive. E ele carregou esse peso. Só que você que determina isso, como eu falei no início. Então, Adriana e etc e tal, que a gente sabe os significados e pesos espirituais que tem. Então, assim, poxa, o que fazer com isso? Toda vez que a mãe olhava, tua mãe passou mal quando te teve, tua mãe quase morreu de dores, eu não sei o quê, E tá aqui, ó, pra você que tá em casa e quiser conferir, onde tá? Está na Bíblia, tá lá no livro de 1 Crônicas, Velho Testamento 4, versículo 9 e 10. Ele diz que ele foi o mais respeitado da sua família. E mesmo a mãe colocando esse nome, e ele diz aqui, Deus abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, quer dizer, eu preciso da tua ajuda, não dá mais para carregar algumas coisas relacionadas a isso aí. Então, devido ao clamor, o que Deus fez? Ele atendeu o seu pedido. Então, quem está ouvindo agora, que de repente carrega isso daí, ela pode ter essa legalidade no reino espiritual de quebrar toda a maldição, de falar assim, não aceito isso, não tem necessidade de mudar o meu nome, mas também isso aqui eu não vou carregar essa legalidade, esse peso aí, não vou. Esse aspecto que envolve o oferecimento, vou repetir aqui, porque às vezes a pessoa tem um nome que não tem nada a ver, mas foi oferecida, tá certo? Foi consagrada, né? Consagrada. Não tem nada a ver o nome ótimo, sensacional, nome positivo, entendeu? Nome bom, muito bom. Sim. Mas a pessoa existiu essa marca na sua história. Existem pessoas que fazem, por exemplo, a escolha dos seus nomes com base exatamente nos textos bíblicos, apontam aqui, outro ali. Sim. Outros ouvem falar a respeito, tem nada, não consagrou a Deus. Sim. Não consagrou a Deus, não fez nenhum tipo de consagração. Esse menino vai ser de Deus. Escolheu apenas um nome bíblico e assim o fez. Até alguns acreditam que o nome bíblico ele sirva para proteção, para guardar. Não, vai ter o nome bíblico porque, entendeu? Minha casa é a casa abençoada. Você conhece as pessoas, às vezes tem lá, como é que é o nome do menino? Mateus, e o outro irmão dele, Marcos, e o outro é Lucas, e o outro é João, e o outro é Atos. Entendeu? E vai embora. Não, Atos é o nome. E vai na sequência, a pessoa diz assim, não, são esses aí os nomes. Surreais. Mas não necessariamente foram consagrados a Deus. Exatamente. É só o nome, ou seja, o nome não garante nada, nem para um lado, nem para o outro. É isso, gente? A Bíblia foi escrita em diversas culturas, né? Você tem nomes babilônicos. Exatamente. Muitos nomes no Novo Testamento estão ligados à cultura grega. Exatamente. A gente está falando do Brasil. O Brasil tem uma influência religiosa sobre os nomes. Muito grande. É um país religioso. Agora,
em Atenas existiam 30 mil deuses, segundo a história. Então, provavelmente, dos nomes atenienses, dos mesmo cristãos, né? No Novo Testamento, a mudança do nome não é uma regra, é uma exceção, normalmente ligada ao propósito. Às vezes, não somente a mudança, mas a escolha do nome. Isso é interessante. Às vezes, Deus escolhe o nome. O nome de João, né? O nome de Jesus, o próprio nome de Jesus foi um nome escolhido ligado ao seu propósito de vida. Exatamente. Essa é a perspectiva do povo hebreu, né? Que era bem concreto, então trabalhava muito a questão dos significados, dos nomes, a origem deles. A gente tem lá no Antigo Testamento, por exemplo, o nome Isaac é um nome que ele riu. Né? Não há mudança no nome Isaac, né? Mas a gente vê o propósito de Isaac com relação à questão de Deus, né? Deus muda o nome de Abraão, né? Que no caso era Abrão, muda para Abraão, significado diferente, né? Pai de uma grande nação, e até para trabalhar a questão psicológica de Abraão também, de Sara, de Sarai também, princesa, né? Então toda essa questão de Jacó, que era o enganador, passa a ser Israel, príncipe de Deus. Então Deus muda para trabalhar a própria pessoa em si, porque nós somos motivados por aquilo que a gente acredita. Nem sempre a questão da razão é que vai nos dar a motivação, aquilo que a gente acredita. Então, dentro da cultura, eles acreditavam. E o mais interessante, pastor, que a mudança de Jacó não se vê por causa do nome, se vê por causa do encontro dele com Deus. Exatamente. Ali naquele momento, no Val de Jaboque. Então é importante essa ação, mas, né? Mas não existe uma regra, né, específica, mesmo nesse caso, é Isaac. Isaac teve o nome do pai mudado e o nome do filho mudado. Exatamente. Mas o nome dele não estava ligado ao propósito de vida dele, mas um fato ligado à anunciação do anjo ao seu nome, né? Quando falou que o nome dele seria Isaac, e Sara escutou e riu, né? Porque achou engraçado aquilo, ela com 90 anos dá luz a um filho e tal, riu. Ficou o nome do filho. E Deus não mudou, porque o propósito do Isaac era o quê? Fazer a ligação, né? A intermediação entre Abraão e Jacó. Ele foi o propósito dele. Olha aqui, vários ouvintes compartilhando sobre seus nomes. Em geral, o nome de alguém que eles conhecem, que é sempre mais fácil, né? Mas um ouvinte aqui dizendo que ela tem uma irmã que foi salva por uma tia. E ela nasceu no dia. Eu confesso a vocês que eu não sei se é São Agapito ou é São Agapito, eu não sei. Vocês sabem me dizer? Não conheço. Nossa equipe também aqui não soube me dizer. Aí, por conta disso, essa tia queria que o nome da menina fosse Agapita. Uau. Entendeu? Ou Agapita. Eu não sei se vem de ágape, aí eu tô tentando, eu botei um acento aqui por causa exatamente disso. Aí a minha tia escolheu o nome dela, aí mudou o nome, Marisa. Mas o apelido ficou Pita ou Pitinha. Pelo menos o apelido ficou. Esse pessoal não é mole não. Botou o apelido. Outro ouvinte aqui de São Mateus dizendo: não acredito, mas meu neto, ele tem um nome, ela dá o nome dele aqui. E as pessoas disseram que o significado do nome dele é Guardião das Trevas. Mas ele foi consagrado pelo Senhor. E se for esse significado, isso já foi quebrado em nome de Jesus, diz a nossa ouvinte. É um nome de origem hispana. Tem até um jogador de futebol argentino que quase veio jogar no Brasil recentemente. É um algoz dos brasileiros, um grande craque, tem exatamente esse nome que está aqui. Então não necessariamente tem esse vínculo, né? Outro ouvinte, ela dá um nome aqui. Deve ser ele, o ouvinte dizendo o nome do cunhado. Esse pessoal é fogo, né? Dá o nome do cunhado. Aí fala na rádio aqui o nome do cunhado. É um nome longo, é um nome assim. Realmente esse nome eu nunca tinha visto. Eu não vou lê-lo aqui. Mas aí, por conta disso, porque o nome é bem estranho no sentido de ser feio, não, estranho de ser estranho, né? Diferente, comum, né? Um nome incomum, ou um nome singular, tá bom assim, melhorou? Então, aí todos chamam de Versim, entendeu? Quer dizer, já vai para o apelido, então, Versim. Não precisa nem falar o nome todo mesmo, não. É isso? Então, aí vem isso aí. Já vou continuar lendo aqui uns nomes aqui, porque várias pessoas estão colocando aqui os nomes, e inclusive já tem ouvinte que já fez a pesquisa do nome da Marcela no mesmo site que eu fui e tal, tá tudo tranquilo. Já vou ler aqui a respeito. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui, mandando seus abraços e os seus alôs. Muito obrigado pelo carinho dos nossos ouvintes, todos concorrendo aqui, ó. Aqui eu vim dizendo, JR, quando eu estava grávida, as pessoas falavam para eu colocar o nome bíblico nas minhas filhas, para elas serem abençoadas.
De um certo modo, tem muitos crentes supersticiosos e com crendices. Não coloquei nome bíblico nas minhas filhas, elas são muito abençoadas, são bênçãos em minha vida. Não tem isso, gente, não é superstição ou não? Olha, vamos lá, linguagem de hoje. Por exemplo, eu botei o nome do meu filho de João Pedro para homenagear os 2 apóstolos, né? Então, não tem superstição nisso. Claro. Agora, existem pessoas que muitas vezes, até por falta de conhecimento, colocam o nome dos filhos bíblico com a intenção de protegê-los, né? No meu caso, não. Eu, como pastor, como crente, eu falei, não, vou botar o nome do meu filho dos 2 apóstolos. Mesmo porque eu esperava que fosse gêmeos. Se for 2 meninos. Engraçado que eu tinha uma convicção que ia ser menino, né? Mas nasceu só um, eu falei assim, então coloca João Pedro. João Pedro. Para homenagear ia ser João e ia ser Pedro. Um ia ser João, outro ia ser Pedro. Aí nasceu só um João Pedro para homenagear os 2 apóstolos, que eu admiro muito. Agora, não tem cunho espiritual. Não tem superstição aí. Superstição aí, de maneira nenhuma. Apenas uma admiração aos 2 apóstolos, que eu botei o nome do meu filho. Meu filho eu botei o nome de Ariel. Aí você imagina, mas Ariel não é a pequena sereia da Walt Disney? Falei que Ariel é pequena sereia. Ariel... E na verdade Ariel não vai para os 2. Ariel, biblicamente, ele é masculino, ele significa leão de Deus. Né, o significado de Ariel, né? E as pessoas, pequena sereia, hoje tem tantos Ariels aí por aí, né? Afora. E o nome da filha já vem mistura, porque também tem Adriel e vem menina, eu botei Adriele. Entendeu? Não então, é peraí, bíblico. deixa eu ver se eu entendi. Você tem um filho chamado Ariel. E a outra tem Adriele. Outro Adriel. Não, Adriele. Adriele. Porque aí eu pensava que ia ser menino e veio menina. Aí vamos fazer uma adaptação aí, botar Adriele. Mas não é bíblico. E ela é uma bênção também. Não, tô entendendo aqui. Sua mãe eu entendi. Tava no hospital, tava com aquela dificuldade, não sabia. Eu entendi. Sua mãe eu entendi. Muito bem, tá claro. Agora o ouvinte falando, por exemplo, de Janaína, que a maioria das pessoas diz que significa Iemanjá. Janaína, uma menina de Deus, uma serva do Senhor, adora a Deus sobre todas as coisas, está firme na palavra, mas tem um nome, foi dado o nome. Precisa se preocupar com a mudança de nome por conta disso? Claro que não, JR. A questão é aquilo que a gente acredita do nome, né? Se você realmente é muito influenciado por essas questões, né? Você precisa realmente tratar, ver alguma coisa para você mudar. Mas se você não é influenciado, se o nome para você, as pessoas chamam você de Janaína, você não sente nenhuma influência ligada à questão de Iemanjá, não precisa de forma alguma trocar de nome. Quem troca de nome são as pessoas ligadas à superstição ou à numerologia, né? Essas pessoas, a gente tem aí um artista famoso que o nome dele era um tal nome, para as pessoas falaram, se você quer ter sucesso, você tem que trocar seu nome. Você tem que acrescentar uma letra no seu nome, né? Então, quer dizer, as pessoas vivem assim, nós cristãos não precisamos disso, porque o sangue de Cristo na cruz quebrou toda a maldição sobre a nossa vida. É isso aí, já tenho aqui o significado do nome Averaldo, viu? Eu não achei, mas um amigo achou pela internet, mandou pro reverendo Edson aqui e eu já recebi, depois eu vou dizer aqui, evidentemente por questão de justiça com a Marcela. Agora, eu ouvi, gente, eu ouvi essa história e algumas dessas histórias naturalmente não são verídicas, né? Mas de uma casa onde o pai colocou o nome de um dos filhos de Lucifer. Eu vi isso ontem. A palavra Lúcio, né? Tem a mesma origem de Lucifer. A Lúcio. Raiz, né? A mesma raiz. Lucifer vem da raiz Lúcio. Mas aí são bem diferentes. Lucifer, Lúcio será Lúcio Fernando. Aí o camarada juntou os nomes. Aí vem a história da pastora lá na maternidade para juntar os nomes. Mas e aí? Uma pessoa com esse nome, gente, aí eu não sei não, hein? Ele vai falar só o nome é porque a gente sabe que é o nome do inimigo das nossas almas. Mas me parece, até eu quero ajuda aqui da mesa, que o nome Lucifer é luz, né? Anjo de luz. Anjo de luz. Se for pelo significado, pelo contrário, é anjo de luz. Mas a pessoa que ele evoca, né? Que ele lembra. Agora, o que lembra, quando você fala desse nome, você lembra o quê? Anjo caído, demônio, diabo. Mas a gente coloca o nome bíblico por causa do nosso universo, né? A gente vive nesse universo, a gente vai colocar o nome, né?
Como o cara que gostava de futebol, né, quis colocar o nome do filho arquibancada do Vasco, né, porque o vizinho se chamava Geraldo Santos, né? Geraldo Santos. Conta-se que um pastor, JR, fez uma... Começou agora a fase. Mas aí eu dei a ideia, né? Vamos lá. Fez uma cruzada no interior. No interior, uma cidadezinha dessa, bem pequenininha, e fez uma cruzada. Ganhou lá uns 20 crentes para Jesus, algumas famílias, e deu um discipulado forte, e falou, agora tem que deixar um pastor para cuidar disso, alguém para cuidar desse pessoal aqui, mas não tinha ninguém. Mas aí ele viu um melhorzinho assim, um jovem, falou, você vai dirigir esse povo aqui. Pastor, só sei juntar letras, eu não sei ler. Não, eu vou te treinar. Aí deu um intensivo sobre os evangelhos, aquilo que você falou, um intensivo de uma semana pro cara sobre os evangelhos, casou ele e viajou, deixou ele responsável. Voltou 5 anos depois para ver como estava a igreja, falou, e aí, meu irmão, como é que você tá? Ele falou, a igreja está bem, estou satisfeito, Jesus está abençoando. E a família falou, tá bem, ó, aquele lá é Mateus, ó, tá ali fora correndo, Marcos está aqui, o Lucas está ali, João, Satanás está dormindo no berço. Pelo amor de Deus. Surreal. Olha aí. Forte isso aí. Como é que faz, né? Acabaram os nomes. Só estudou os 4 evangelhos, né? Pra mudar nome hoje, ficou uma coisa muito mais fácil, né? Mas a mudança de nome, mesmo que não seja por um significado espiritual, que seja um nome estranho ou um nome depreciativo, a pessoa quando fez não tinha esse significado. A língua brasileira, como qualquer outra língua, a língua portuguesa, ela muda, ela varia, ela é dinâmica. Hoje você tem palavras no dicionário que não existiam. Só para exemplificar, o verbo deletar, ele não existia, ele vem do inglês, entra na nossa linguagem, a informática vem, daqui a pouco você está falando isso com tranquilidade. Quando você fala, por exemplo, de brecar, entendeu? Você está buscando uma outra palavra em inglês e por aí vai, né? Por aí vai. A pessoa desejosa de mudar de nome. Aí eu vou colocar um outro aspecto aqui. Se a Bíblia diz que quem deve honrar pai e mãe, seria uma desonra? Seria uma falta de respeito com a decisão dos pais, ou eventualmente do pai ou da mãe, ou da pessoa que estava no leito ao lado, entendeu? Quer dizer, é uma desonra mudar o nome, ou isso pode ser negociado, conversado, mesmo que os pais sejam contrários, ainda assim tem a pessoa direito a isso? Eu acredito que no ponto de partida que ele já se torna um adulto, e isso já o incomoda, então eu acredito que ele não tem o porquê de não querer mudar. Mas colocando sempre na questão que só vai exercer uma influência espiritual na vida dele se ele se autorizar para isso. A maldição, ela só entra se você der legalidade para ela. Agora, desde o momento que a incomoda, para uma questão de estética, uma questão, essa questão de o meu nome não cai bem para determinados lugares, então aí ele vai lá e faz uma negociação com pai e mãe, mas sempre no respeito, no carinho. Eu acho que ele tem essa via aí de conseguir. Mas é só um adendo também aos pais que estão com grávidos aí, a questão, porque pai engravida, né, junto, vamos colocar assim. Cuidado com os nomes que vocês vão colocar nos filhos de vocês, né? A gente sempre tem que pensar isso lá na frente também. Porque é um caso muito interessante de uma criança, olha só, o nome é até bonito, Jason. Mas o que nos lembra Jason? Qual Jason? Exatamente. Você já lê, exatamente. Cara tem máscara, o cara. Imagina uma criança aí, Jason, tu vai na festa hoje? E não sei o que, olha, gente. Eu imagino Jason ele telefonando pro amigo. Alô, quem tá falando? Jason. A hora do pesadelo. Eu gostei. Cara, é a hora do pesadelo, cara. Exatamente. Então, assim, aí. Os pais que adotaram essa criança depois souberam que tem um significado de luz, de bem intencionado, até um significado bom. Mas o que lá na frente essa criança não ia sofrer? Ela nem sabia do filme, mas ia crescer e falar, meu Deus, a minha mãe estava com a cabeça aonde quando ela colocou? E os pais conseguiram mudar na justiça mas o os nome pais. de Jesus. Aí foram os pais. A legislação brasileira, né, prevê a mudança em casos do ridículo, de expor a pessoa ao ridículo, né? Ou a possibilidade de mudar dentro do primeiro ano, pelo menos quando eu estudei era assim, dentro do primeiro ano, a partir do momento que a pessoa completa a maioridade. A pessoa pode mudar, tem um direito. Mas depois disso, só em caso de expor a pessoa ao ridículo, né?
Eu acredito que a legislação ela deveria ser de forma que pudesse filtrar no próprio cartório. Né? Mas prevê isso. Se a pessoa quiser colocar o nome do filho, muito estranho, o funcionário do cartório pode se negar, pode vetar. Aí a pessoa entra com uma ação, tem uns meios para, se quiser realmente aquele nome, mas pode se negar. Acho que isso seria interessante. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: sempre odiei o meu nome. Minha mãe o colocou porque nasci de 7 meses. Quase morri e ela fez uma promessa. Acontece muito. Prometeu levar uma vida. Não, uma vela. É uma vela isso aqui? Faz sentido. Prometeu levar uma vela do meu tamanho para um lugar onde todo mundo vai peregrinar. Então, a promessa foi dupla. Vou dar a ela o nome da santa tal e vou comprar uma vela do tamanho tal. Como a menina nasceu de 7 meses, não deve ter sido difícil arrumar a tal vela. Não é isso? Não levou? Glória a Deus que ela nunca pagou essa promessa, mas deu o nome? Também não? O nome deu. Ela deu o nome. Ela só não levou a vela. Só não levou a vela. Entendeu? Ela não fez a peregrinação. Se converteu e hoje serve ao Senhor, aí tudo que veio com esse nome foi quebrado e não me traz problema algum, diz a nossa querida ouvinte compartilhando aqui a sua história. Quero agradecer o carinho dela e a participação dela com a gente. Mas por que ela assina contra o nome? Vê pra mim. Porque são 3 nomes? São 2 nomes, nome composto. Se Deus me conhece desde o ventre da minha mãe e me chama pelo nome, será que faz diferença para ele eu ter nome de santo ou não? Pergunta uma de nossas ouvintes. Olha, não faz diferença para Deus, né? Porque o que faz a diferença é aquilo que já falamos aqui. A questão do oferecimento, do universo que a pessoa vive, aquilo que ela acredita, o psicológico, como disse o nosso querido reverendo Edson. Mas para Deus não. Para Deus, ele nos conhece desde o ventre, então para ele, o que ele quer é uma vida consagrada a ele. Isso faz diferença. A vida consagrada a ele. Isso faz diferença. Nome, creio que não. Algumas coisas são muito interessantes. Deus usa algumas coisas bem loucas, né? Para confundir realmente a questão do mundo. Eu acredito que por isso ele permita que algumas pessoas tenham nomes assim totalmente contraditórios com relação àquela questão que ela exerce, para justamente mostrar o que eu fiz. Olha, a mudança que eu tive na vida de fulano de tal, embora ela tenha esse nome, que é um nome totalmente oposto à ação dela ligada à questão desse nome. Eu acho isso muito importante a gente pensar que a ação de Deus, ela não é limitada à questão do nome em si. Deus não deixa de agir porque o meu nome está dizendo que eu sou dessa forma. Deus não se limita às questões de nome, não se limita à questão de cidade, não se limita à questão da vontade do pai, da mãe em si. Deus é um Deus soberano, ele é supremo. Acho que isso é importante. O nome evoca uma pessoa, é aquela pessoa, é ela que o verdadeiro significado, né? É sua essência, não os fonemas juntados. Aí eu vou levantar até uma questão polêmica, né? Algumas pessoas que defendem que o nome de Jesus não pode se falar Jesus, porque é um nome aportuguesado, tem que se falar Yeshua e tal. Mas Deus criou os idiomas e é o que o nome representa, não as palavras. É igual louvor, né? É igual adoração. Não é exatamente o que a gente fala, não é se a letra é bonita, mas é o cheiro, né? É a essência que a gente transmite, não a palavra bonita, não aquilo que a gente fala. Então, nome... porque a pessoa se chama Maria das Dores e sou Maria das Dores, vou carregador, conheço Maria das Dores que não carrega dor nenhuma. Mas o significado no mundo espiritual que ela adquiriu é outro, ela é filha de Deus, é uma serva de Deus, ela pertence à família, ela tem salvação, ela tem experiência, independente dos fonemas com os quais o nome dela é formado. É o que pensa também nosso ouvinte Márcio, ele diz, eu acredito que não. Além do mais, meu nome é de origem marcial. Eu não tenho nada a ver com ET, diz o nosso ouvinte Márcio assim, aqui. Como assim? Ela trazendo a sua palavra. A Darlene, ela está dizendo, o meu nome significa a mais querida. Uau, quando é bom, a gente pega. Entendeu? Quando é bom, a gente pega, não pega? Quando é bom, a gente diz, meu nome é bom. Eu então vou falar meu nome já aqui, eu não sabia. Olha aqui, outro ouvinte aqui, cadê o outro ouvinte aqui que botou o nome... Sumiu, meu Deus do céu, são tantos nomes aqui que eu vou te contar, hein? Vou te contar. Falar em tantos nomes, quando eu era criança, me chamou muita atenção
o nome de Dom Pedro, né? Porque se nome se referisse realmente à personalidade, ele seria um cara de múltiplas personalidades, né? Dom Pedro I de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Que isso? Casado com Maria Leopoldina, Carolina, Josefa, Fernanda, Francisca, Beatriz. Ia ser complicado, né? Assinar um cheque, a mãe dele chamando pelo nome dele todo, mas... A chamada no colégio, né? A chamada no colégio. Deus. Mas é por ser real, né? Da família real, trazia todo o nome dos antepassados, uma prática. Nome, gente, é uma designação, apenas isso. A Renata está dizendo, meu nome significa renascida. É bom renascer todo dia, diz a nossa ouvinte. Quando é bom a gente pega, quando não é bom a gente larga. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas está claro aqui para nós todos que o nosso nome, ele não tem uma implicação espiritual na nossa vida desde que nós tenhamos Jesus Cristo nela. Ele também não tem nenhuma implicação emocional. Maria das Dores, por exemplo. Vamos ficar com esse nome aí. Então uma pessoa só... Como é que é o seu nome? Maria das Dores. Ai... É bom você falar que, entendeu? Tem que tomar um remédio. Então, não tem absolutamente vinculação alguma com isso. A pessoa pode ficar tranquila. Não precisa mudar o nome para qualquer outra coisa. Evidentemente, se a pessoa está sofrendo um desgaste, é uma coisa depreciativa, ela tem até o direito que a Constituição nos traz, o pastor já nos informou. Ou seja, há essa possibilidade. Em outros casos, do ponto de vista espiritual, não se preocupe com isso, porque não tem nada a ver. Sim. Correto? É isso aí? Correto. Estão todos juntos aí? Exatamente. Muito bem. Aqui outro ouvinte dizendo, olha, minha mãe é católica e deu aos 4 filhos nome de santos por ter feito promessas a eles. Nós nunca tivemos problemas relacionados aos nomes. Os problemas que temos ou teremos são problemas que qualquer pessoa, independente do nome, tem ou terá. Hoje mesmo, sendo evangélica, gosto demais do meu nome, diz uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando. Eu quero agradecer a ela pelo carinho da sua audiência. Marcela, vamos lá, vamos à pesquisa, em seguida o significado do seu nome. Pesquisa 93. Claro que há controvérsias. Óbvio, sempre. Né? Você vai apresentar uma alternativa. Claro. Você Não é duvidava isso? disso? Resultado da pesquisa de hoje. Você acredita que o nome pode trazer maldição para a vida de uma pessoa? 79% dos nossos ouvintes, a maioria, portanto, dizem que não acreditam. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação deles com a gente no programa de hoje. Posso dar os prêmios antes? Então, o Velber Eduardo dos Santos de Niterói, telefone 2710, final 35, ligou pra cá, participou da pesquisa, tá levando pra casa o CD Nada Impossível do 4x1. A Albaneide Casimiro de Luna, de São Mateus, telefone 3752, final 03, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Aceita o Seu Chamado, o teu chamado, aliás, da Bruna Carla. E a Amanda Fernandes foi a vencedora aí do Facebook e leva o CD Louve e Adore, da nossa querida Michelle Nassar. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje, sempre muito bom. Vamos aos nomes, então? Vamos aos nomes. Você quer dizer o seu antes? Não, eu posso ler antes. Pelo contrário. Seu nome tem vários significados, porque como tem 2 L's, aí você tem um significado com 2 L's, significado com L só, né? Às vezes as pessoas se confundem exatamente na pesquisa. Quem deu meu nome foi a minha irmã. Sua irmã. Eu ainda estava lá na maternidade, a minha irmã disse pra todo mundo que a irmãzinha dela já tinha o nome, era Marcela. E ela estava passando bem nesse dia, a sua irmã estava tranquila, não tinha problema algum. Sim, sem problema então não vamos, você tá botando, culpando alguém, né? Vamos lá, entendi. Não, a introdução foi boa. Esse exórdio seu já tá, entendemos onde você vai chegar. A participação da minha mãe no meu nome foram os 2 L's, então de repente ela tem a culpa do significado dos 2 L's. Não, mas o seu nome. A menina tem nome, então bota 2 L's. Seu nome é o seguinte, veja bem, você tem vários significados. Eu posso dizer o que a minha mãe sempre me disse? Pode. Quer falar antes? Prefere falar antes? Fala o que fala depois, fica mais. Tá, então tá. Tá bom, então eu vou falar antes, aí tá bom? Você fala no final pra ficar melhor. Entendeu? O que acontece, Marcela? Tem vários significados, né? Um deles é proveniente de um dos planetas. Proveniente de Marte. Marcela, vem aí uma das origens do seu nome, é proveniente de Marte. E Marcela é realmente uma pessoa extremamente
extraordinária. Tem que fazer lá que é uma pessoa marciana. Não, você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa de outro mundo. Eu sou Joe. Entendeu? Você também, Marcela, seu significado, seu nome também significa pequeno martelo. Eita. E aí tem tudo a ver, porque é uma pregadora extraordinária. E não é tão alta assim. Então, nesse caso, vamos ficar só com essa parte, martelo, entendeu? Uma pequena pregadora, entendeu? Não em termos de altura, porque prega bem, viu, gente? Olha, quero recomendar aí, viu? Prega muito bem. Agora, a sua mãe deu um outro significado. A minha mãe dizia que meu nome era proveniente de uma erva chamada Marcela e que eu era calmante. Olha aí, tá aí. Todo mundo aqui reconhece que você realmente, né? É uma pessoa calma. Tá aí o nome aí, muito, muito bom, muito bom. E o reverendo Alex mandou um SMS pro reverendo Edson, meu amigo. Preciso dizer realmente que é amigo. Ele deve ter achado outros significados e mandou só esse. Ele dá um significado. Mas ele disse que Averaldo, com H, tem origem germânica. Bem que eu sempre achei assim, um clima europeu. Tópicos, né? Germânico quer dizer aquele que governa. Então é o seguinte, vou desligar seu microfone para botar a casa em ordem, entendeu? Que a situação agora é outra, aquele que governa. Os botões dessa mesa, entendeu? Ela bate o martelo. Ficou muito bom, viu? Interessante, né? É interessante isso. Ficou bem leve essa questão que envolve os nomes aí. Gostei, né? Muito bem, vamos para frente. Vamos para frente. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes. Hein? E o que é, pastora? Não, e o nome dela, na verdade, não é esse, mas depois eu conto, né? Ela foi salva. O nome dela? Salva. Ah, é? Peraí, volta aí, então. Olha aí, volta isso, eu vou morrer, minha irmã me salvou. Não sabia que você já se conheceu de infância, vocês dois? Não, eu fui salva, realmente, porque eu nasci no dia 22 de abril. Aí diz o meu pai que se meu nome não fosse Marcela, minha irmã não tivesse dado, ele ia me chamar de Brasilina. Brasilina, olha, é uma boa ideia. Marcela Brasilina, hein? Vai fazer sucesso, a época da Copa do Mundo, olha aí. Sensacional, essa informação foi muito importante para mim. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Olha só. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo, muitos dizem que vaidade só é pecado quando é em excesso. E eu tenho cá as minhas dúvidas, diz a nossa ouvinte. Usando como exemplo a frase de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. E mesmo a citação de Paulo na carta a Timóteo, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vemos por aí mulheres que fazem questão de deixar mais em evidência o exterior do que o interior. E tantos homens que fazem questão de evidenciar seus próprios nomes, ao invés de dar glória a Cristo. A vaidade está nas roupas ou nas atitudes? O vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir suas próprias vontades e olhar para o seu umbigo? Quando uma pessoa é considerada vaidosa, o que afinal a Bíblia condena? Esses e outros assuntos estarão amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Carlos Gilmar, muito obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Um grande abraço, é um prazer sempre vir aqui. Quero deixar um beijo, um abraço para minha igreja Batista Memorial de Irajá, meus filhos, João Pedro, Juliana, minha esposa Joana e a minha mãe Gigi lá de Maricá. Olha, dona Gigi, aquele abraço, Deus abençoe. Pastora Gessiana, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Coisa linda, um agradecimento também, muito bom estar com vocês aqui, né? Todos os debatedores, valeu, show. Gostaria de mandar um abraço também para os meus filhos, Ariel e Adriele, para toda a igreja lá da ilha, da comunidade evangélica,
reinando em vida, e pro meu eterno namorado. Aqui o pastor Alexandre, olha aí, que tá aqui de torcida aqui comigo. Um beijão aí pra vocês, Deus abençoe. Bênção pura. Reverendo Edson, obrigado, meu irmãozão, grande abraço. Eu que agradeço, JR. Eu também gostaria de mandar um abraço muito especial pra minha namorada. Há 20 anos a gente namorando. Ontem nós fomos passear no shopping, né? Maravilha. E gostaria também, JR, passear, não comprou nada, rapaz. Isso aí é uma mão de vaca violenta. Você comprou presente. O cara quando fala que vai passear no shopping, aí a mulher fala assim, aquela bolsa ali. Peraí, meu amor, eu trouxe você pra passear. Conhecer o shopping novo, eu vou te contar, olha. Ai, coisa linda, expansão, né? Coisa maravilhosa, expansão maravilhosa. JR, eu gostaria também de fazer uma chamada. Em agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 154 anos. E nós teremos aqui no Rio de Janeiro uma caminhada, né? Como nós fizemos no ano passado, em agosto. Então, as pessoas que quiserem maiores informações podem consultar o site da caminhada, caminhadapresbiteriana.com.br, ok? Muito bem. Pastor Jarmuth, obrigado. Grande abraço, irmãozão. Eu que agradeço, JR. É um prazer, sempre uma alegria estar aqui e aproveitar a carona aqui também, claro. Mandar um abraço para Débora, que me atura durante 17 anos. Um beijo, meu amor, te amo. Maravilha, quero agradecer aqui a toda a nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Brasilina Bastos, Luciana Vasconcelos, a Patrícia Lani, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos com o pastor Carlos Gilmar. Vamos apresentar diante de Deus os nossos temas. Temos orado todos os dias pelos assuntos do dia, né? Pelo tema de hoje, que é o tema que envolve os nossos amados ouvintes. Vamos orar também para que Deus console os enlutados e cure os enfermos. 2 orações feitas todos os dias aqui. Ontem nós todos ouvimos aí sobre 2 episódios muito difíceis, complicados, dentre tantos que nós todos somos surpreendidos. Um ônibus escolar na região de Silva Jardim, com o falecimento de 2 adolescentes, um de 15 e um de 13 anos, inclusive um deles, chamado Jonathan, era um menino cristão, membro da Assembleia de Deus de Lucelândia. Nós vamos orar pela família. Nós vamos orar também por aqueles que estão enfermos, internados também, envolvendo o ônibus lá. São 10 estudantes que continuam internados, um deles em estado grave, com traumatismo craniano. Também vimos ontem 2 crianças que estavam no carro que explodiu em Caxias, num posto. Parece que há um maior que está no estado grave ainda, né? Acho que era o motorista do carro. Saiu uma pessoa que estava efetuando exatamente o pagamento, e aí uma das crianças, as 2 crianças faleceram. Uma delas nós temos aqui o nome, a outra não. Uma criancinha de 9 anos, e a outra a gente não tem aqui a idade. Você imagina como é que está o coração da família numa hora como essa? Nós somos família de Deus, gente. A gente não pega uma informação como essa e fica só, que tristeza. Não, a gente ora. O povo de Deus é assim, informação é munição para nossa intercessão. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nesse momento nós queremos clamar pelas famílias, Pai, das 2 crianças que faleceram na explosão de um posto de gasolina na Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Esse motorista que ainda requer cuidados, os 2 adolescentes, os familiares dos 2 adolescentes do acidente do ônibus escolar em Silva Jardim. Senhor, tenha misericórdia, Pai, conforta, consola os corações. Ser também com os enfermos, Pai, as pessoas que estão no hospital, ser também com outros que se encontram enlutados nesse momento, Pai. Também queremos te pedir, Senhor, pela pessoa que enviou esse e-mail, preocupada com o significado do mundo espiritual do nome. Pai, nós sabemos, Pai, que todo aquele que entrega a vida a Ti tem toda a maldição, todo o pacto quebrado, Pai. E que as pessoas que ouviram o debate não tenham dúvida disso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Abençoa essa rádio, os debatedores, as igrejas espalhadas pelo mundo. Nos dê um dia, uma tarde na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.